refrescância e zero caspa. E skin, do jeito que o povo gosta. Chegando, terça-feira com os donos da bola, até 2 da tarde, todas as notícias da dupla Grenal, semana cheia, né? Só tem rodada final de semana, mas tem chegadas e partidas. Estamos tal qual um aeroporto em que jogadores podem desembarcar a qualquer momento e outros acabar nos deixando. Vai participando pelo @donosdabola_rs no Twitter, na nossa fanpage do Facebook ou confere os bastidores aqui do programa no nosso Instagram, @donosdabola_rs. O João Batista Filho está lá na Central Band do Esporte e tem mais informações. Boa tarde, João. E tem uma boa para os colorados. Se a gente sabe da possibilidade do Arangues sair, nós vamos falar na sequência sobre isso no programa, Chico Garcia. Wellington Martins, volante do São Paulo, 24 anos, está renovando o seu contrato com o Internacional. Esta é a informação que vem da diretoria colorada. Nas próximas horas deveremos ter a oficialização. O Inter pagou por 7 meses o salário deste jogador e ele não poderia jogar porque estava lesionado. Uma forma mais do que justa, as duas direções acertaram que o Inter não paga nada para o São Paulo, mas tem ele pelo menos até o final do ano. Era um pedido do próprio Wellington e ele pode acabar sendo um dos possíveis substitutos de Arangues no time colorado. Chico? Muito bem, a gente tem o Arangues saindo, tem o Wellington Martins renovando, tem as informações que a gente vai atualizar para você na sequência. Nossa bancada aqui, Ribeiro Neto, Daniel Oliveira, Luiz Carlos Reck. Senhores. Tudo bem, rapaziada? Tudo bem. Olha aqui, a propósito de desmanche, né? Como é fácil o cara dizer uma palavra. Ontem eu estava até discutindo com o Zé Alto. O Internacional foi eliminado precocemente do campeonato. O Internacional foi terceiro da América, então não foi uma eliminação precoce. Não, mas aqui alguns tratam como fracasso ser eliminado na semifinal, viu? O Inter vai ter que... Por que não dá meus bois? Porque não é só tu, Ribeiro. São alguns mesmo, não é só tu. E a outra, desmanche é quando houver o desmanche. Porque o desmanche é o seguinte, desmanche significa mandar como o Grêmio fez, mandou 12 embora. E fez porque tinha que fazer. Eu não estou condenando o desmanche, tem desmanche bom. O desmanche do Rio foi bom. Eu disse, eu não necessário. Não moveria uma lágrima por nenhum deles. E o Inter vai desmanchar aos poucos porque tem que indenizar. Tem uma coisa que se chama pagar, indenizar os jogadores. O Grêmio, Dudu terminou o contrato. O Barcos apareceu à China. O Moreno apareceu à China. O Inter vai mandar aos poucos. O Arangues tem que acertar a conta com o Sonda, tem que acertar a conta com o jogador que está fazendo biquinho, já não é mais o mesmo. Então o Inter acho que é irreversível o processo. Nilmar, se o Inter deve para o Nilmar 9 meses ou 7 meses de direitos de imagem e está tendo dificuldades, e o Nilmar deixou bem claro quem vai tomar a iniciativa de mandá-lo embora ou de aceitar que ele saia, seja o clube, seriam 2 jogadores. 2 é desmanche, porque não tem proposta por nenhum outro. Tem especulação da Sampdoria, tem especulação da Roma pelo Alisson. Confirmado nada ainda. Então só tem 2. Assim como no Grêmio tem especulação da saída do Wallace. Houve o do Luan. Eu cuido para usar rapidamente, o termo desmanche, porque na verdade o que está acontecendo com o Internacional é um processo natural. É um processo natural. Sofreu desmanche? Terminou. O Corinthians até perdeu alguns jogadores. O São Paulo sofreu um desmanche. O São Paulo sofreu um desmanche. O São Paulo perdeu 3, 4 jogadores. O Cruzeiro depois dos 2 títulos brasileiros. É que o processo do Inter é natural, tá? Porque o Inter ganha a Libertadores, vai disputar o Mundial. Independente do que vier a acontecer, o que poderia acontecer, ele teria que se desfazer de alguns jogadores. Mas acho que até o final do ano manteria alguns jogadores. Manteria, mas como a Libertadores não veio com o título, ou seja, não prorrogou a continuidade do ano para dezembro, esse é um processo que é absolutamente normal. Vamos segurar esse debate aí do Inter, a gente vai falar do Inter na sequência, porque o Grêmio está anunciando o reforço. O atacante Bobô está anunciando? Não, já anunciou, né? O Bobô chegou para solucionar os problemas ofensivos do Grêmio, será? O baixo aproveitamento nas finalizações está preocupando o técnico Roger. Agora só resta saber o que a gente vai debater, quem sairá do time para a entrada de Bobô. Se você viu esse jogador treinando e não sabe quem é, não tem problema. O atacante Bobô ainda nem havia sido apresentado. E apesar das passagens por Corinthians e Cruzeiro, passou muito tempo longe do Brasil, atuando na Turquia. Na Turquia eu aprendi muita coisa. Principalmente a marcar, porque lá como o futebol é muito contato, e o atacante tem que marcar bastante também. Esse foi o primeiro treino do jogador de 30 anos no Grêmio, mas para estrear terá que esperar um pouco. Só deve acontecer daqui a 2 semanas, no Clássico Grenal.
Enquanto isso, Bobô vai se ambientando ao clube. Estou até impressionado pela atmosfera que tem no vestiário, com os jogadores. Um pouco que eu vivi está sendo muito bom. Bobô chega para ser a solução de um problema que já dura bastante tempo no Grêmio e que vem incomodando a torcida. A ausência de um centroavante goleador no elenco. Centroavante de área, não sou muito de beirada, mais dentro da área mesmo. Mais fixo mesmo, esperando jogadas para finalizar. É um jogador com a característica de dentro da área, né, que tem bons recursos técnicos, jogador importante que a gente vinha buscando para agregar qualidade ao nosso grupo. Depois que Marcelo Moreno e Barcos saíram do clube, a direção buscou Brian Rodrigues. Só que o uruguaio marcou apenas 2 gols em 24 jogos. E Bobô surge como opção, já que marcou muitos gols enquanto jogava pelo Besiktas e pelo Kayserispor. Tive uma história vencedora na Turquia. Eu espero repetir aqui no Grêmio tudo que eu fiz na Turquia, né? Consegui fazer os gols, ajudar a equipe também. E como a estreia deve ser no Grenal, nada mais apropriado do que colocar o jogador no clima da rivalidade. O apelido Bobô em homenagem ao ex-atacante do Bahia, que foi decisivo no título brasileiro de 88, justamente contra o Inter. Mas ele não quer saber dessas coisas por agora e prefere aos poucos conquistar espaço na equipe. Ninguém joga sozinho. Eu acho que tem que se preocupar com o Grêmio em si, né? É até bom que eles não se preocupem com os outros e me deixem sossegado ali. E que eu consiga, enquanto antes, estar jogando e estar fazendo gol. Bom, são duas coisas, né? O Grêmio do Roger é um time encaixado, né? O Grêmio conseguiu, através do Roger, consistir um sistema coletivo e tal, só que chega lá na frente e está faltando a finalização. Aí vem o Bobô. A questão é, senhores, o Bobô entra imediatamente na equipe? Eu acho que não. Eu acho que não. Principalmente pelo que o Pedro Rocha vem jogando. Porque seria o indicado a sair. E se ele tirar outro jogador? Eu penso dessa forma. Mas ele tiraria quem? Aí é que está. Essa é a pergunta que eu faço para você. Eu acho que está muito mais entre o Pedro Rocha e o Luan, tá? Não. Mas não, o Bobô jogando, o Luan recuaria um pouco mais. Isso. E aí eu acho que sobraria para o Pedro Rocha. Como o Pedro Rocha vem jogando bem, eu acho que a entrada do Bobô ao time do Grêmio ela será gradativa. Concordo. Ele fica no banco, aparece, se der a resposta, daqui a pouco recebe outra oportunidade, ficando como alternativa e no momento que começar a fazer gol, aí é que o Roger começa a se preocupar. Aí é inevitável. O Grêmio tem uma situação diferente, Ribeiro Neto, do Internacional. Lisandro e Nilmar, para mim, não casam. Embora o Nilmar até possa ser móvel e se movimentar e tal, porque ele já tinha concebido um esquema diferente que estava bem entrosado. Agora, Pedro Rocha e Bobô podem jogar juntos. Mas tu tem que tirar mais um. Mas eu não tiraria ninguém, eu deixaria o Bobô na reserva. Eu vou dizer o seguinte para vocês, não querendo... Mas que tu tiraria quem no jogo? No jogo quem tiver pior. Aí pode escolher qualquer um, aí pode ser até o Luan. Eu vou dizer para vocês assim. Ou o Douglas, que não tem lá saúde para... Quando eu digo saúde para 90 minutos, que ele não consegue render o mesmo futebol que ele rendeu no primeiro tempo contra o Sport os 90 minutos, que é normal. Eu vou tentar falar. Eu vou dizer para vocês o seguinte. Por favor, Ribeiro Neto, queremos te ouvir atentamente. Eu só tenho um jogador para sair e eu discordo que o Bobô tem que entrar aos poucos. Não, o Grêmio precisa urgentemente de finalizador. E quando eu digo urgentemente é para ontem. Se o Bobô der certo... Entende? Então, eu digo isso até com tristeza, mas o jogador hoje, neste momento para sair, seria o Juliano, porque o Grêmio precisa de um upgrade na sua produção ofensiva. O Juliano é um jogador operário hoje, que contribui, é verdade, muito mais com o sistema de marcação e uma certa rotatividade do meio para frente. Só que o Grêmio precisa mais do que isso. O Grêmio desesperadamente precisa de um finalizador. Então, ele vai ter que optar. E na minha opinião, eu acho que ele vai optar primeiramente pelo Juliano. Se não der certo e faltar esse homem de ligação, aí talvez o Douglas possa sobrar. Obrigado, professor. Queria ouvir os réis mortais agora, Daniel Oliveira e Luiz Carlos. Eu não tiraria o Juliano, sinceramente. Não. Nem o Juliano, nem o Douglas. Eu acho que a mudança ela tem que ocorrer na frente. E o Grêmio não contratou o Paulo Guerreiro. Isso eu sei. Nem o Nilmar. Também nem sei. O Fred. Por isso que eu fiz a seguinte vírgula. Nem o Hernani Brocador.
Ah, não. Ele tem que ser melhor que o Hernani Brocador, pelo amor de Deus. Não, o Hernani está na reserva do... Sport não. O Hernani foi contratado pelo Sport Recife. Isso. E ele só não jogou contra o Grêmio porque não saiu o nome no bid. Perfeito. O Bobô estava na segunda divisão da Turquia. Eu sei disso. O Bobô, se der certo... Tomara que dê, o Grêmio... Não, para ti já deu certo, já tem que tirar o Juliano. Não, mas tem que tirar um jogador que está na 5ª colocação do campeonato. Imagina se o Ribeiro Neto fosse dirigente do Vasco. Ele ia tirar 8 jogadores por partida. Sabe o que é? Que é assim, ó. Nós estamos tentando imaginar uma melhora no Grêmio, tá? O que o Grêmio hoje sofre mais? É o seu poder de fogo, que é muito pequeno. Porque o Grêmio tem uma carência... Não, a prova disso é que o Grêmio se perder a mecânica, né? Se perder a mecânica, aí perde a 5ª colocação. Mas aí é que está. Esse detalhe você perdeu a mecânica. O time está encaixadinho, Ribeiro. Até a ponta final, o time está encaixadinho. Tá bom, mas o que eu te pergunto, nobre apresentador, é o seguinte. O time está encaixadinho para o quê? Não, mas aí que tá, tu tem que fazer uma escolha, né? Não, o Ribeiro tem um ponto do time do Grêmio. Por isso que tem treinador. Só tem um detalhe, Ribeiro. E por isso que nós estamos aqui debatendo, senão a gente tem um ponto. Primeiro é o seguinte, tu chega e diz, porque o Grêmio precisa, então professoral, o Grêmio precisa de um finalizador. A prova disso é o que nós estamos observando aí. Não, é claro que o Grêmio precisa de um finalizador, tanto é verdade que o Grêmio contratou. Opa! E já começa por aí. Só que o Grêmio tem um ponto no time que é elogiável. Por isso que eu acho que ele não pode mexer tanto nessa estrutura. Sistema. E outra, esse sistema vem garantindo ao Grêmio a criação de muitas oportunidades. A construção ofensiva. Então tu não pode... O que falta? O que falta? Falta o finalizador. Opa, quem é que o Grêmio contratou? Mas aí eu quero te dizer o seguinte... mas tu não tem a garantia que ele vai resolver. Claro que você pode o Grêmio contratou o Vitinho e... Ribeiro, eu acho que o Grêmio não pode evitar... São contratações diferentes. Vai no Vitinho de novo. Nossa. O Grêmio não pode evitar, o Grêmio não pode mexer na estrutura que cria. Claro. Porque não adianta daqui a pouco tu tem o finalizador e não tem a oportunidade para finalizar. Aí só tem uma solução. Lembra do Barcos? Claro. Que de fome? A situação do Roger, quanto ao ingresso desse jogador, é complicada, cara. Não é fácil. Só tem uma forma de mexer o menos possível na mecânica. Tirar o Pedro Rocha. É tirar o Pedro Rocha. Sim, mas o Pedro Rocha está fazendo um gol por partida. Não, mas é que... Mas onde é que está melhor nisso? Mas aí está o dilema, Rec. Ou tu tira alguém do meio que constrói as jogadas, ou tu tira alguém da posição. Não tira ninguém. No meio eu não mexo. Deixa o Bobô no banco. Futebol tem 90, somando os dois tempos, vai entender. Futebol tem, somando os dois tempos, tem 95. Não vou ficar bravo, eu estou tendo veemência, porque senão não tem como. Com 95 minutos. Futebol tem 95 minutos. Eu quero saber o que aconteceu. Se tivesse 1-1, Grêmio e Sport Recife, tivesse o Bobô no banco, sendo melhor do que o Brian Rodrigues, e ele entrasse aos 30 do segundo tempo com toda a esperança de um Escurinho, de um André Lima, de fazer um gol, termina 2-1 para o Grêmio está entre os 4 melhores da competição. Agora, se quiser destruir tudo... Pelo amor de Deus, não bota o Escurinho e o André Lima na mesma coisa. Eu estou falando jogadores que entravam e faziam gol. Tá bem. O Escurinho chegou a ser titular de um Inter, que foi o melhor time da América na década de 90. Eu queria saber o que aconteceu na década de 70. Eu queria saber o que aconteceu antes, porque para o nosso telespectador que não sabe, antes do Donos da Bola tem uma preliminar, que o Rex sabe muito bem o que com o apito final, a partir das 11h30 da manhã. E eles saem lá do apito e vêm para cá. Aconteceu alguma coisa no programa? Nada. Não, pelo contrário, até cantamos juntos. Primeiro os botões da blusa. E você usava. E meio confusa. Desabotoava. E eu no meio essa preliminar foi boa mesmo. Só falta eu virar a cadeira. Eu vou apertar o botão aquele da mesa, vou virar a cadeira e vou ter que escolher um dos dois, né, cara? O João Batista tem informação, tem a participação da galera aqui no programa. Fala, João. Exatamente, porque a galera já está escalando o seu time do Grêmio, o seu time titular. Por exemplo, o Lauro está falando que se o Barcos, já mudou um pouquinho, está falando que se o Barcos estivesse no Grêmio, ele faria 10 gols com certeza neste Campeonato Brasileiro, já tinha feito 10 gols, tá? O Rodrigo está dizendo que quem deve sair é o Maicon, recuar o Juliano para a segunda função no meio campo, colocar o Bobô para fazer gols.
O Juliano no banco durante o jogo, nem na imagem da câmera ele aparece, tá falando o Tyson Antunes, ou Tailson, ele já me corrigiu uma vez por isso. O Falcon tá dizendo que é um 4-4-2, com o Luan virando armador e Douglas pegando o banco de reservas. E o Elias está acreditando que o Bobô tem que entrar aos poucos no time, nada de sair como titular já de cara. O pessoal tá um pouquinho dividido. Por sinal aqui o Billy Jordan, não deve ser esse o nome dele, mas enfim, o Billy Jordan, que tá até com uma camisa do Corinthians, tá pedindo para você, Chico Garcia, mandar um abraço pro pessoal de Torres que tá assistindo o programa. Legal, um abraço para Torres. Litoral Norte aí, que nós temos uma grande audiência. Vocês viram que o João, mostra o João de novo aí, deu um tapa no visual e tal, tá bem vestido, bela camisa. Agora aproveita aí, teve um telespectador que falou sobre o Barcos, né, que se o Barcos estivesse no time já teria feito 10 gols. É verdade que ele quer voltar, João? Então, Chico, as informações são tanto quanto desencontradas. Eu até fui pesquisar hoje, depois dessa especulação, o Twitter do Barcos, e ele tem, o último tweet é ele dizendo para a imprensa de Santos que não tinha sido oferecido para o Santos, que não tinha interesse em voltar para o Brasil, estava muito bem, muito feliz. Mas a informação que se tem é que ele gostaria sim de retornar, mas voltar para o Grêmio. Aliás, ele disse isso no seu Twitter, só tinha um clube que ele voltaria, esse clube era o Grêmio. E que o Barcos, mesmo ganhando 1 milhão lá fora, gostaria muito de retornar para o tricolor. Fica essa dúvida para saber se ele realmente tem condições. O problema é o salário, né, Chico? O JB deu a notícia do bem e do mal. Ele quer fim, mas não vai. Ele jogaria por 250 mil no Grêmio? Não. Não paga 250 mil. Me surpreende. Não, eu acho até que pelo Barcos o Grêmio pagasse 200, entendeu? Em janeiro. Agora só isso, né? Não, o Grêmio contratou o Bobô e não vai contratar o Barcos, gente. Esse jogador seria pro ano que vem. Para o ano que vem. Aí pode ser. O Grêmio vai dar 3 tacadinhas no ano que vem. Eu quero muitas coisas na vida, né? Agora é. deixar de ganhar 1 milhão para ganhar 150 a não ser que, né? A não ser que o cara esteja com a vida feita, mas quem está com a vida feita não sai para ganhar 1 milhão por mês. Quer ganhar mais, né? Exato. Eu gostaria de trabalhar na rádio. Eu discordo do telespectador ali. Você vai discordar do telespectador? Eu não colocaria, não na questão do recuo do Luan. Tá? Que eu acho que esse é um processo que vai acontecer com a entrada do Bobô. Mas com a retirada de um volante, né? Ele queria tirar quem? O Maicon. O Maicon. Colocar o Juliano ali não vai dar certo. Não, e eu vi um que sugeriu também a saída do Douglas, um 4-4-2 com o Luan sendo o articulador. E o Luan não é exatamente o articulador. Isso vai ser durante as partidas. Por isso é que tem que ser aos poucos, viu, seu Ribeiro Neto? Tá bom. Se colocar o Bobô sem a gente conhecer, daqui a pouco arruma outro Brian Rodrigues. O Luan é mais parceiro do atacante do que o Pedro Rocha, hein? Também acho. É diferente. Atuar ao lado de um centroavante, eu acho que o Luan dá mais resposta que o Pedro Rocha. Sabe que eu estou indignado comigo mesmo? Não, não faça Estou indignado olha, você é uma eu estou defendendo já o que eu jamais imaginei um dia defender. O que, Rec? Eu estou defendendo assim um troço que me violenta. Estou defendendo o Douglas, que eu achei que não tinha mais remédio depois daquele Grenal, que eu cheguei a dizer, bom, o Grenal chega, né? Meu Deus, o Douglas via todo mundo passar pelo lado. Estou defendendo o Pedro Rocha. Isso aí eu vou te dizer, é um negócio que me fere profundamente, porque eu não vejo um jogador suficiente para a grandeza do Grêmio, mas é o que o Grêmio tem. E acho que não pode mudar. O Grêmio, e essa é a primeira coisa do ano positiva. Não, mas para aí, Reca, a gente debate que o Grêmio não finaliza, o Grêmio traz um jogador com potencial de finalizar. Essa é a coisa positiva. Eu estou dizendo, eu acabei de dizer. Tu tem que ficar bravo contigo mesmo. O Grêmio... É que o Rec está dizendo o seguinte, pode piorar. Não vai piorar. O que eu quero dizer é que nós estamos conhecendo... o Urubulino, né? O Ribeiro entende coisas que a gente não diz e diz coisas que a gente não pensa. É que faltava a manifestação do Urubulino Neto. Né? O que eu estou dizendo é o seguinte, Douglas virou um fator positivo e eu estou defendendo, é o contrário do que está dizendo o Ribeiro. Pedro Rocha virou um fator positivo e eu estou defendendo. O Bobô é um plus e eu estou louvando a vinda do Bobô, mas não quero mudanças. Porque é a primeira vez que o Grêmio está discutindo uma coisa positiva, tem 12. Eu só não mexeria... Não tinha 12. Eu insisto, acho que o Grêmio não pode mexer no que pelo menos vem dando certo. Mas, gente, jogo contra o Sport, o Grêmio teve 4 chances de gol. 4 chances de gol. E o goleiro foi extraordinário. Claro, nos jogos... Sabe o que é o interessante, Chico? Nos jogos que o Grêmio não ganha, o Grêmio cria.
E cria, Ribeiro. E falta o finalizador. Voltamos ao início da nossa conversa. Mas a conversa não é só no início da conversa, essa é a conversa, a matéria é isso, quem sai. Nós estamos num prolongamento e esse é um dilema. Ou você tira alguém eu não mexeria na articulação. Constrói ofensivamente, ou deixa o cara no banco e continua com o bom trabalho para o Roger O que o Machado. Chico disse antes é verdadeiro. É difícil para o Roger, é um bom problema. Mas depois vai ser fácil. Escolhe o que menos render. Pode ser até o Juliano, não tem problema nenhum. O João tem mais informações sobre essa questão envolvendo barcos aí que faltou atualizar. Fala aí, João. O seguinte, eu até conversava com o Luiz Carlos Eck na redação da Rádio Bandeirantes, Chico, porque é o seguinte, a informação que chega até a gente é que o Barcos está numa boa cidade, num bom local, o time não é bom, é verdade, mas ele está morando bem e as condições para ele são favoráveis. Agora, quem não estaria muito feliz é o Moreno. E parece que até a noiva do Moreno, a esposa, eu já não sei mais o estado civil, ela não gostaria de estar morando naquele local porque é uma cidade pequena, com pouca estrutura, enfim. E realmente, conversando com um colega que mora na China, ele falou que a cidade do Moreno é ruim. Então, a informação hoje é que o Moreno está mais ansioso para retornar para o Brasil do que necessariamente o Barcos. Hoje, seria mais fácil repatriar o Moreno, mas claro... Moreno é um andarilho, milhão de né? reais. Sabe qual é o problema? É que assim, a gente só vê o lado financeiro, né? Que é, na realidade... E o jogador também. Não, mas é que isso assim, aí faz parte. Tu quer ganhar um milhão por mês, ô Ribeiro? Tu quer ganhar 700 mil por mês, tu tem que te sujeitar. Mas e por que eles vão, né? Claro, o cara tem informações. Hoje, com o mundo globalizado, tu tem informações da tua cidade, onde é que fica o mercadinho próximo, tu vai pro Google Earth lá e entra. O Marcelo Moreno cansou de dar declaração dizendo que não queria jogar no Grêmio. Uma coisa é você com você mesmo e outra é o contexto. Você tem a família, os filhos. Se a tua família As mulheres não tá mandam feliz, isso? Claro. Mas o Ribeiro, e aí complica tudo, cara. Aí tu dá uma passagem para ela para Paris. Exatamente, claro, porque elas só querem dinheiro. Beleza. Né? Mas aí, mas é o seguinte, o meu bem, aquela conversa assim, amor da minha vida. Quanto é? 1 milhão por mês. Tu tá gostando dessas roupas que tu usa, né? Eu sei. Sim. Sabe que essas roupas não são baratas. Eu sei. Queres passar férias em Paris? Ou em Lagoa Dubai, Natal. quero. Então, amor da minha vida, Não incomoda. razão da minha existência, fica sentadinho aí, não reclama. Só o Ribeiro não pode dizer aquela frase da flor roxa. Amor é uma flor roxa que nasce do coração dos trouxas. Aí, imagina. E tem Imagina bolsa o que humor custa É que às 15 mil vezes dólares. tem o jogador, eu não me lembro qual foi o jogador que passou por isso, que foi jogar num clima que era totalmente desfavorável e o filho sofreu com o clima. Com um problema pulmonar. Adilson Batista. Acho que foi o Adilson, né? Adilson, Mas teve mais um jogador recentemente. Aí é uma situação aí que tu não tem como mudar. Tu é obrigado a sair. Agora, O nesse próprio caso Alex, aí, né? O que enfrentou lá na Arábia. Os caras também queria fizeram. sair, os caras deixaram ele sem morar, ele teve que se hospedar com o Nilmar antes de sair. Foi complicado a situação do Alex para deixar o país. Só que assim, o jogador que vai para esse ambiente, ele está sujeito. É isso aí. É um ambiente arriscado, né? Claro. Mas é aquela história, né? Tu está focando numa questão financeira que é a salvaguarda da maioria dos jogadores, fazendo o seu pé de meia e tudo mais, e aí tu se sujeita. Mas tem muitos que não conseguem. Por exemplo, muitos jogadores jovens, especialmente, eles vivem aqui rodeados, né, de amigos. Né? E aí eles vão para fora, se eles não podem levar a trupe inteira, ele fica com saudade dos amigos, entendeu? Não, mas E é claro que os amigos só existem enquanto ele tem dinheiro, né? Tá, mas isso não é... Isso aí, por exemplo, vou te citar, falasse o nome de um jogador aí, embora não seja esse o debate. Esse jogador, ele tem uma biografia bem inferior ao que ele poderia ter. Mas ele fez uma escolha. Claro. Então ele se sujeitou a todas as questões problemáticas da saída dele do Brasil, que foi o Nilmar. Mas ele financeiramente é um cara super bem resolvido. Pois é, mas aí é que tá. Uma coisa compensa a outra. Mas aí é que tá. O Nilmar, agora, não tem mais problema financeiro. E nem queria mais sair do Brasil. Ele não quer sair. Do jeito que ele está dizendo, quem quer que ele saia é o Inter. O Nilmar fez um belo contrato, extenso, porque também mais 2 anos. Mais 2 anos. Está morando no apartamento dos sonhos. E ele disse que por ele fazia de mais um ainda. Agora, se o Internacional tem condições de mantê-lo, aí é outra coisa. É que o Inter talvez esteja avaliando o custo-benefício, que não está interessante nesse momento.
Mas aí o Orlando da hora daqui a pouco aparece, aí sim vira um pandemônio. Aquela mala, quando aparecer no noticiário, pronto, aí sim. Falando em negociações no Internacional, eu queria saber do João Batista Filho sobre a venda do Arangues. Ele está deixando o Internacional mesmo, João? Está muito próximo, Chico. A informação que nós temos, e já foi confirmada até com algumas pessoas, o repórter Bruno Cavazzoli, ele é muito bem informado, conseguiu conversar com um funcionário do Bayer Leverkusen que confirmou que de fato existiu o acerto entre o jogador e o clube. E lá na Alemanha, os dirigentes do clube alemão já falam que o Arangues acertou o salário, bases, tempo de contrato, tudo. Resta o Inter. A proposta maior foi de 11 milhões de euros do Bayer. Agora, o Inter fez uma contraproposta de 15. Eles tentam chegar a um valor. Ontem à noite, eu fiquei sabendo que o Inter já acertou com o Sonda. Por quê? É bom falar isso. O Inter hoje, até ontem, não tinha nada do jogador. O Sonda pagou 100%, o Inter tinha que devolver 30% e tinha mais 2 anos para comprar 20%. Só que o Inter não pagou os 30%, tampouco os 20%. Ou seja, o Sonda bancou tudo sozinho. O Inter acertou, claro que com um pedaço dessa grana que vai entrar, irá pagar o Delcir Sonda e ficará com uma fatia. Na teoria, 20 milhões de reais para cada. Na prática, o Inter terá que dar alguns milhões para o Sonda e ficará com 14, pelas contas que eu fiz, 13, 14, 15 milhões de reais no máximo. O sentimento que eu tenho, gente, nesse momento, com a saída do Arangues, é de frustração. Porque eu acho ele um baita jogador, só que infelizmente esse baita jogador durou muito pouco tempo e eu consegui ver esse baita jogador muito mais na seleção chilena do que no Internacional. Quando eu disse aqui, esse jogador ele jogou muito mais mal do que bem. Mas me frustra porque nós vimos o potencial dele. Quando eu disse, não, ele é bom jogador, só que ele jogou muito mais mal do que bem. Mas por que isso, Daniel? Primeiro, esse é o problema. Constantes saídas, modificação na forma dele jogar em relação até ao posicionamento. Pode ser. Lesão que ele teve, que prejudicou. E ele não conseguiu ser um jogador regular, altos e baixos. E no caso dele, sempre foi titular absoluto. Ele não pode nem reclamar de sequência. Só não teve sequência quando ele não pôde. Ou quando ele não quis, ou quando, sei lá. Ou por lesão, por convocação. Não teve rodízio com ele. Quando ele pôde jogar, foi ele. Foi ele. Eu acho um jogador jogou a Libertadores. E fez uma baita Copa América, por isso que está com essa vitrine toda aí. Agora, paixão pelo Internacional que o Sonda tem, hein? Impressionante. Olha, vou dizer. Mas o pior eu acho que até essa brincadeira já foi feita aqui, mas mas essa paixão vai render para ele. Segue a tua sonda de vitórias. Isso aí. É um negócio Daniel, incrível. Mas essa paixão vai render para ele 20 milhões de reais. Não, agora. tudo bem, mas vai render 20 milhões para ele. Já gastou. Para ele que ele já gastou. E vai render para o Internacional que não pagou. Pô, mas aí é uma paixão impressionante. O Arangues custou 4 milhões e meio, pelo que se sabe, de dólares, que hoje está no mais alto patamar nos últimos 10 anos. 3,36. Pois é. Então, quanto é que dá isso? Dá os mesmos 20 quase. Dá os mesmos, tira imposto, tira não sei o que. Ele está empatando nesse negócio. Ele vai ganhar com o Andrigo, como ele ganhou com o Tyson, que ele recebeu 20%. Ele pegou uma parte do Sacha, do Valdívia. Ele pegou uma parte desses meninos da base. O Luque foi esquema dele, né? Esquema, quando eu digo, foi uma parceria dele. Isso. Ele tomou tufo no Kleber, no Bolanhos, no D'Alessandro. D'Alessandro ficou aí e vai ficar aí. Agora, tem um desses dois que ele não tem participação. Acho que nenhum dos dois, nem Sacha nem Valdívia. Ontem eu entrevistei o Marcelo Medeiros. Olha, o Sacha eu tenho quase certeza que ele o Marcelo Medeiros ontem me disse que não. E o Marcelo me disse o seguinte, o Sonda nunca será problema. Ele tem dinheiro para receber do Internacional desde a passagem anterior do Vitório Pífero. Então não fiquem jogando pedra. Porque também o Vitório Pífero já deve para o Sonda da outra passagem dele pelo Internacional. É a poupancinha, né, que eles vão fazendo aí, né? Vai pegando pedaço. Deve ter um pedaço do Leandrinho, deve ter um pedaço dos outrozinhos todos, né? Deve ser um pedaço do Arthur. Claro que nem todos vão vingar, mas um ou outro que vingar bem aí, ele eu cito aqui o exemplo do Tyson. Quando ele teve que manter o D'Alessandro aqui, ele disse, tá bem, eu concordo com vocês, mas eu quero 20% do Tyson. Levou. Bom, isso explica, se justifica o amor. Discurso do... Não, e outro, como é que é? As estrelas em evolução. Não é hora para vender porque pode não render aquilo que o próprio Sonda
De repente teria de percentual de algum outro jogador. Eu ouvi falar recentemente, João Batista, que o Sonda teria pago 1 milhão de euros por uma porcentagem de 4 jogadores. 4 jogadores. Isso. O Alan Costa, o Sacha, o Valdívia e o Cláudio Vinck. Ele comprou 10% de cada um desses jogadores por 1 milhão de euros o Marcelo Medeiros. no dia 19 de dezembro. Eu estava pela Rádio Bandeirantes escalado, que fui até contrariado pelo Ribeiro Neto, mas fui na reunião. E aí lá descobri com os conselheiros, porque foi apresentado